Olá, meninos! Vamos iniciar a nossa aula de ciências. Na nossa aula de ciências de hoje, iremos estudar sobre seres vivos e elementos não vivos, ou seja, seres vivos e seres não vivos. A gente ia estudar a partir da página 10 e 11 do livro didático. Na página 10, começa com o seguinte título: Seres vivos. O que você tem para contar? No caminho para a escola, você deve passar por vários lugares, ver pessoas, animais, construções. Dependendo da região em que você vive, pode ver um rio, um mar, jardins, praças e ruas. Conte o que você vê durante o seu percurso. Vocês vão se lembrar, quando vocês iam para a escola, o que vocês viam nesse caminho? Vocês vão escrever, via casa, via lojas, via animais. Vocês vão escrever o que vocês viam durante o percurso, quando vocês estavam indo para a escola, no caminho para a escola. O ser humano, os outros animais e as plantas são seres vivos que habitam o planeta. Os seres vivos têm um ciclo vital. O que é o ciclo vital? Isto é, nascem, crescem, podem se reproduzir, envelhecem e morrem. Então, para ser considerados seres vivos, eles precisam ter um ciclo vital, que é nascer, crescer, se reproduzir, envelhecer e morrer. Já os elementos não vivos, ou seja, os seres não vivos, eles não possuem vida. Eles não possuem um ciclo vital, né? Não nascem, não crescem. Então, são seres inanimados, que é o caso dos objetos, do ar, da água, do solo. Tudo faz parte do ambiente. Tanto os seres vivos como os seres não vivos fazem parte do ambiente, compõem o ambiente. Porém, uns têm vida e outros não, que é o caso dos seres vivos. Os seres não vivos não possuem vida, não possuem um ciclo vital, mas os seres vivos necessitam e precisam dos seres não vivos para sobreviver. Todos compõem o ambiente. Ainda na página 10, vocês vão ter essa imagem aí, do ciclo vital de uma planta, né? Que tem a questão da germinação da semente, surgem as primeiras folhas, planta se desenvolve, árvore jovem, árvore com flores, depois vem o fruto. Então, é o ciclo vital, né? A planta nasce, depois cresce, se reproduz, que é no caso quando ela gera os frutos, e vai envelhecendo, algumas morrem, né? Então, o ciclo vital de uma planta com flores, frutos e sementes. Então, isso aí é o ciclo vital da planta, né? A sementinha foi plantada ou foi jogada lá por um bichinho, ou pelo vento, o vento levou e aquela semente ficou naquela terra, houve a germinação, depois surgem as primeiras folhas e ela foi se desenvolvendo. Então, por que a planta, né, é considerada um ser vivo? Porque ela tem todo um ciclo de desenvolvimento, ela se desenvolve, ela muda, altera a sua forma, né? Que é o ciclo vital de uma planta, que vocês estão vendo aí na imagem, tá bom? Agora, na página 11, vocês têm umas perguntinhas para responder. O que você entendeu sobre o ciclo vital das plantas após observar a imagem? Quando você observou a imagem do ciclo vital, o que você pôde perceber, né? O que você pôde observar nela? A gente observa que no ciclo vital da planta, por cada fase da planta, ela se desenvolve, ela cresce e aparecem novos componentes. Então, o que vocês podem colocar? Após observar o ciclo vital da planta, observei que ela pôde se desenvolver. Em cada etapa, ela ganhou novos componentes. Por isso, ela é considerada ser vivo. Pode responder isso, porque ao observar o ciclo vital da planta, a gente percebe que ela se desenvolveu. Em cada etapa, novas coisas foram aparecendo. B. Como você imagina
que uma semente aparece no local em que ela brota? Como que você acha? Uma semente antes de brotar, como que ela foi aparecer lá? Ela pode ter sido plantada, ela pode ter caído de uma árvore, pode ter sido levada pelo vento, ou ainda pode ser que um animal tenha comido um fruto, né? E ao defecar, a semente caiu em suas fezes, caindo em um solo adequado para a sua germinação. Então, para a semente aparecer em um local, pode ter acontecido várias coisas. Ou pode ter sido colocada lá por um ser humano, plantada. Pode ser que caiu de uma árvore. Pode ser que o vento levou ela para aquele local. Pode ser que um animal comeu uma frutinha no lugar, né? Quando foi fazer o cocôzinho dele, tava no cocô a semente e fez uma terra e aí germinou naquele local. Então, existem várias possibilidades daquela semente ter parado naquele local e brotado. Ainda na página 11, vocês têm a questão 2, que fala o seguinte: observem os seres vivos e os demais componentes nas imagens e discutam a questão a seguir. Aí vocês têm duas imagens. A primeira imagem é cachoeira no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, Mato Grosso. E a outra imagem é o seguinte: jovens Yanomami em São Gabriel da Cachoeira, Amazonas. Vocês tinham que observar, analisar as duas imagens e responder a letra A e B. Na letra A fala o seguinte: quais são os seres vivos nas imagens? Quem são nas imagens que vocês estão vendo? Quem são os seres vivos? Os jovens Yanomami e as plantas são os seres vivos. Por que que os jovens e as plantas? Na primeira imagem, as plantas são seres vivos. E na segunda imagem, os jovens. Por que que eles são seres vivos? Porque eles nascem, crescem, se reproduzem, envelhecem e morrem. Porque eles têm vida, né? Tem um ciclo vital, como você, certo? B. Além dos seres vivos, o que mais você vê nas imagens? Por que podemos afirmar que não são seres vivos? Fora os seres vivos, vocês estão vendo outras coisas. Então, agora na primeira imagem, tem as pedras, tem a água. Na segunda imagem, tem o violão, o fone. Então, por que que eles não são seres vivos? Porque não possuem vida, não possuem um ciclo vital. Então, vocês precisavam analisar as duas imagens e responder quem são os seres vivos nas imagens. Na primeira imagem são as plantas. Na segunda imagem, os jovens. Fora os seres vivos, o que vocês podem ver nas imagens? Os seres não vivos, que é a pedra, a água, as roupas, o chinelo. Tudo que não possui vida, não possui um ciclo vital. Então, os seres não vivos não possuem um ciclo vital. Já os seres vivos possuem um ciclo vital de desenvolvimento. Então, essa foi a nossa aula de ciências de hoje. Beijos, beijos.